Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, no Salmo 46. Glória a Deus. Nos dias para cá, irmãos, eu tenho percebido que Deus está fazendo um milagre na minha vista. Eu subi com o óculos, mas eu estou vendo aqui as letras tão grandes. Parece que eu nem vou precisar do óculos. É milagre, não é verdade? Salmos 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Soberano Deus e Pai, aqui está a palavra do Senhor. Deus, ministra em nossos corações, que esta palavra venha trazer, Deus, edificação para as nossas vidas, consolação, e que venha trazer também correção, advertência, trazer lições, ó Deus, que seja nesta noite, ó Deus, o rema, o alimento espiritual do qual nós viemos buscar nesta noite, e cremos que o Senhor irá saciar a nossa fome com a sua palavra, em nome de Jesus. Mais uma vez eu gostaria que você desse um glórias a Deus e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, o tema da mensagem é este aqui do versículo 10. Aquietai-vos no Senhor. Repita comigo: aquietai-vos no Senhor. Glórias a Deus. Então, se você observar aqui, capítulo 46, antes do primeiro versículo, tem um, que eu posso dizer assim, um pré-tema. Na minha Bíblia diz o seguinte: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Aqui, quando ele fala de voz de soprano, ele está falando da voz feminina, a voz aguda. Porque no canto a gente divide a voz feminina em 3 categorias: o contralto, que é a voz grave; o mezzo-soprano, que é a voz do meio, o médio; e o soprano, que é a voz aguda. Então, segundo os historiadores, aqui era um grupo de mulheres que cantavam este salmo, que era o cântico, e elas cantavam em voz de soprano, tocando seus pandeiros, e elas cantavam no templo, elas cantavam nas cerimônias religiosas. Essa aqui é a introdução poética do salmo. Mas agora nós vamos aqui para a parte histórica do salmo. Este salmo 46, ele foi escrito pelos 5 filhos de Corá, no momento em que eles estavam prevendo o ataque de forças, de exércitos inimigos, que estariam destruindo todas as nações conquistadas. Ou seja, para você entender, foi um momento em que Israel havia conquistado muitas nações, e este exército de um rei chamado Senaqueribe, um exército gigantesco, fortemente armado, entrou aqui nestas nações e estava destruindo estas nações. Mas, porém, aqui, nos versículos do salmista, ele também aborda a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, a proteção e o consolo de Deus, e o domínio de Deus sobre o seu povo. Que coisa tremenda, pastor Rogério. E quando estava havendo um motim
de exércitos inimigos para destruir as nações. O salmista, iluminado pelo Espírito Santo, começa a engrandecer o nome de Deus. Se você observar neste salmo, o salmista, ele se refere a Deus, ele faz referência a Deus 7 vezes. E 2 vezes ele fala de Deus como o Senhor dos exércitos. Aqui está uma lição espiritual para mim e para você como igreja. Quando nós exaltamos o nome do Senhor, quando nós declaramos a grandeza, o poder do nosso Deus, quando nós apresentamos o nosso Deus da forma como Ele é, o inimigo cai por terra, ele perde as forças. Eu quero dizer para você nesta noite, todas as vezes que você estiver diante de uma adversidade, mostra quem é o teu Deus para essa adversidade. Começa a enaltecer o teu Deus, deixa de enaltecer o problema. Aqui os salmistas sabiam de toda a adversidade que estava acontecendo, ele sabia de todas as ameaças que estavam acontecendo, mas ele não deixou de exaltar o grande e poderoso Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Está entendendo? Diga aleluia. E eu acho interessante esse versículo 1 aqui, irmãos. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que esse versículo 1 aqui foi o versículo que inspirou Martinho Lutero para fazer a canção do hino, o hino 323, o hino chamado, que alguém lembra daqui? Torre forte é o nosso Deus. Fala comigo assim: torre forte é o nosso Deus. E ele compôs esta canção no ano de 1529. Aí eu estive pensando, pastor Eudes, como Deus é tremendo, como Deus levanta homens iluminados. E eu, por curiosidade, irmãos, que eu não deixo passar em branco, eu fui lá nas redes sociais, porque eu confesso para vocês, irmãos, eu não conhecia a canção. Músico velho igual eu e não conhecia, irmãos. Tá igual aquela história: irmão, canta música tal. Ah, não sei, mas você não é músico, você tem que cantar. Mas interessante, irmãos, e eu baixei nas redes sociais e escutei a música. Tem um grupo aí que fez uma nova versão, colocou uma roupagem musical moderna, um estilo assim bem americanizado. Aconselho você a ouvir. Eu, por sinal, vou aprender essa canção e nós vamos tocar ela aqui, irmãos. Irmãos, o homem há 500 anos escreveu e compôs uma música. A música é fantástica, irmão. Eu fiquei fascinado, eu falei: Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus tremendo. Então, queridos, aqui nesse primeiro versículo, eu tive esse prazer de conhecer esta canção. E nós voltando para o tema que diz: aquietai-vos no Senhor. E neste salmo, eu pude tirar uma pergunta e 3 respostas. Eu sei que existem muitas perguntas, muitos questionamentos, mas o Espírito me iluminou para ver aqui uma só pergunta e 3 respostas para a edificação das nossas vidas nesta noite. A primeira pergunta é: por que devemos nos aquietar no Senhor? Uma vez que nós vivemos dias difíceis, dias de insegurança, dias de inquietação, todo mundo agitado, inquieto, uma vida corrida, estressada, vivemos momentos turbulosos, de incertezas. Quando eu falo vivemos, eu falo de todos nós, porque estamos inseridos neste plano de vida. Todos os dias nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, e é interessante que na vida do crente é assim: quando termina um problema, vem outro. Não é verdade?
Mas você está saindo de uma situação adversa, a coisa estava, arrochou, você saiu, você dá aquela respirada e fala, glória a Deus. Aí vem outra. Aí o salmista vai e fala para mim e para você, aquietai-vos no Senhor. Ou seja, descansa no Senhor. Fica tranquilo no Senhor. Relaxa nos braços do Pai. Ele quer que você fique sossegado. Acalmar o coração, acalmar a alma. Mas pastor, o salmista está dizendo para aquietar. E eu tenho uma resposta para nós, que está no versículo 1. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Você sabe por que nós devemos nos aquietar no Senhor? Porque Ele é o nosso socorro bem presente. Fala comigo assim, Deus é o meu socorro bem presente nas tribulações. Sabemos que não é tarefa fácil, sim ou não? Não é uma tarefa fácil aquietar diante das dificuldades, diante dos problemas. Eu faço uma outra pergunta para você, eu quero lançar um desafio para você. Não fique chateado comigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui um tanto quanto dura, mas você vai entender o porquê. Eu quero perguntar para você, em qual Jesus você crê? No Jesus que está na cruz, que está no crucifixo, no Jesus que está no túmulo, ou no Jesus que está na glória, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim? Por que eu estou fazendo esta pergunta? Porque, queridos, ainda tem muitas pessoas que creem no Cristo, no Jesus que está na cruz, que está no crucifixo, ele crê naquele Jesus. Mas se você é assim como eu, você crê no Jesus que morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, quebrou todas as cadeias, vai levantando a mão e dando glória, quebrou todas as amarras, as maldições, nos tirou das trevas e trouxe para a luz, nos trouxe a salvação porque estávamos perdidos. Eu e você, eu tenho certeza que nós cremos neste Jesus, nós cremos neste Jesus que venceu as trevas, venceu a morte, venceu o inferno, e o mover foi tão grande, que a palavra de Deus diz, que os céus, a nuvem que nos separava da glória de Deus, o véu que nos separava, foi rasgado, e hoje nós temos acesso a Deus. É nesse Jesus que nós cremos. Pastor, por que o senhor está falando, está abordando essa questão? Eu estou abordando essa questão porque é o seguinte: toda pessoa que teve um encontro com Jesus ressurreto, ele restaurou a sua alegria, ele restaurou a sua paz, ele curou suas emoções, ele restaurou, ele mudou e ele transformou a sua vida. Diga aleluia. Você lembra daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús? Aqueles homens estavam sem direção, irmão. Eles estavam angustiados, aflitos, haviam perdido o foco, eles não tinham mais foco. Eles tiraram a visão, eles não olhavam mais para Cristo, eles olhavam só para a situação em que eles estavam vivendo. Aí Jesus chega até eles. Eu acho bonita aquela passagem, é uma das passagens que eu acho mais linda. Jesus vai ao encontro deles, e Jesus começa a conversar com eles, porque Jesus é paciente, irmão. Ele chega primeiro, ele fica te escutando. Toda vez que você se ajoelha, ele está escutando você orar. Não tenha pressa não, ele também não tem pressa. Você pode orar o dia inteiro, ele vai ficar o dia inteiro do teu lado te ouvindo. Ele não tem agenda para cumprir. A agenda dele é isso, é te ouvir. A agenda dele é cuidar de você.
A agenda dele é trabalhar em seu favor, em favor da sua família. A agenda dele, queridos, é isto aí, porque ele é o pastor das ovelhas e ele ama as ovelhas e cuida. Você está entendendo isso? Quando Jesus foi sepultado, a profecia era que no terceiro dia ele iria ressuscitar, como ressuscitou. Aí, queridos, teve uma mulher chamada Maria Madalena. No terceiro dia ela se dispôs a ir para lá. Aí ela foi lá visitar o sepulcro. Queridos, mas será que ela foi, o que é que ela foi fazer lá? O que é que aquela mulher foi fazer? Queridos, aquela mulher, ela foi para lá chorar. Ela foi para lá derramar as lágrimas, porque a tristeza era muito grande. Quando Jesus morreu, eu imagino aqui, pastor, o choro que não foi o luto, principalmente as mulheres, que me desculpa aqui as mulheres, mas as mulheres choram mais do que os homens, né? Sim ou não? É, não é? É não, pastor? Não é igual, né? São mais sensíveis? Mas essa mulher aqui foi uma bem-aventurada, porque foi a primeira que viu Jesus ressurreto. Então, quando ela chegou lá com esse propósito de chorar, de lamentar, o Senhor Jesus vai ao encontro dela ressurreto. E Jesus chega para ela, queridos, e restaura a alegria daquela mulher. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Escute isso. Você não precisa levantar a mão. Faça só uma reflexão. Você tem andado muito triste, apreensivo, inquieto, não sossega, não dá conta de parar um pouco, envolvido muito com as questões da vida. Eu quero dizer para você que Jesus nesta noite, Ele pode sim e quer restaurar a sua alegria, Ele quer restaurar a sua vida emocional, Ele quer trazer de volta a paz na sua vida, na sua casa. Se você está passando por momentos turbulentos, entenda isso, aquieta no Pai, sossega o coração, irmão. Para que essa agitação toda, queridos, eu já fui um cara muito agitado. Depois que eu aceitei que o Senhor Jesus me escolheu, porque agora é o Senhor Jesus que nos escolhe, aí eu comecei a entender, irmãos, que essa correria toda não leva a nada. Não leva a nada. Que é melhor a gente descansar no Senhor, aquietar. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, sabe por quê? Porque Deus, Ele vê o momento que você está passando. Você que está me ouvindo, não sei se está sendo transmitido, o momento de dificuldade, Ele vê. Ele vê o momento que você está passando, Ele conhece o nosso coração. Eu não conheço seu coração, nem você conhece o meu coração, mas o Senhor conhece, e Ele conhece, Ele sabe as lágrimas que você tem derramado, Ele vê. E eu quero dizer para você, se você aquietar o coração no Senhor Jesus, Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Agora, uma coisa eu e você precisamos fazer, irmão. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Você sabia que confiar em Deus é um aprendizado? Nós precisamos treinar essa confiança. Precisamos exercitar esta confiança. E esta confiança em Deus só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, movendo a fé. É o mover da fé. Aleluias, glórias a Deus. Vou repetir a pergunta: por que devemos nos aquietar no Senhor? Nós devemos nos aquietar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Quem crê nesta palavra, diga aleluias. Então repita comigo assim: Deus está no controle
de todas as coisas. Observe comigo aqui o versículo 4 até o 7. Versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Aí ele vai dizendo aqui, olha, bramam nações, reinos se abalem, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu fazer aqui uma ilustração, para explicar mais essa questão aqui. Queridos, sabemos que o rio tem um percurso. E nesse percurso do rio, o rio ele tem a velocidade das águas. Ele tem aquelas águas mais rápidas e aquelas águas mais lentas. O rio ele tem vales profundos e vales rasos. Tem lugares que é fundo, tem lugares que é raso. Da vez que eu fui para Nova Chavantina, vocês tomaram banho lá no rio ou não? Estava cheio demais? Na vez que eu fui, estava um pouco raso. Eu quero confessar um segredo para você aqui, irmão, depois não fica, vou confessar, eu não sei nadar, irmão. Irmão, mas eu tenho medo de água. Irmão, eu tenho medo de me afogar num copo de água. Irmão, porque a pessoa que não sabe nadar, ele corre de água, ele não quer nem ver água. E ele está certo. Porque não adianta, irmão. Se afoga mesmo, quem não sabe nadar. Aí nós fomos lá, eu, pastor José Alves, pastor Ari. E o pastor José Alves, rapaz, você pode entrar, você está com medo de quê? Eu falei, eu não sei nadar, pastor. Não, mas aqui é raso, pode ir. Lembro como hoje. E aí, irmãos, eu fui entrando no rio e fui me empolgando, e aquilo estava raso, e foi subindo. Quando chegou aqui, eu falei, é hora de voltar. Falei, opa! Mas, irmãos, eu andei muito, não é, pastor? Nós andamos muito. Então é assim. O rio tem lugares que ele é largo, muito largo. Só atravessa ele se for de embarcação, irmão. Mas tem lugares que é estreito, você atravessa de nado. E assim, o rio ele tem águas também de correntezas. O rio tem curvas, ele faz curvas. O rio também ele tem movimento contrário. O rio, queridos, ele tem várias situações no percurso. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. A vida do homem e da mulher de Deus também é assim. É ou não? De momentos, de altos e baixos, porque aquele rio é momentos. Você está indo naquele rio, você pega uma embarcação, você está indo, mas vai chegar num ponto que as águas também são planas. As águas são tranquilas. Parece que a embarcação está parada. Assim é a vida do crente. Tem dia que você está alegre, empolgado. Hoje vai dar certo, vou fazer aquele negócio. Aí de repente não dá certo. Você fica triste. Tem dia, queridos, que você está fervoroso. Opa, hoje eu estou no óleo. É o canela de fogo. Tem dia que você está calmo assim. Até para dar um glória é difícil. Tem dia que você se prepara cedo, está animado para vir para a igreja. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou louvar o Senhor. Tem dia que você senta no sofá e fala, não, hoje eu não vou. Tem dia que você está com saúde de touro, vontade de sair correndo, fazer caminhada, ir para a academia, sim ou não? Mas tem dia que você está doente, está abatido. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, mesmo você passando por tudo isso, estando em qualquer situação que você esteja na vida, que você está vivendo, se são águas turbulentas, se são águas profundas, se são correntezas, se são planícies, não importa.
O que importa é que Deus está com você e Ele está no controle. Teu barco não vai afundar. O vento pode soprar, a água pode subir, pode ser o que for, pode descer a cascata, a cachoeira, pode ir para onde for, irmãos. Deus está no controle, lembre-se disso. É por isso que eu tenho que me aquietar no Senhor, irmãos. Se Deus está no controle da minha vida, por que eu vou ficar agitado, apreensivo, nervoso, afobado, apressado? Eu estou falando aqui nesse contexto do Salmo. Isso é uma questão muito abrangente. Não confunda aquietar com acomodar. Ah, então tá bom, então eu vou ficar em casa. Oh, glória, aleluia, os anjos estão descendo. Não, não é nesse aspecto. É no aspecto espiritual. É no aspecto de vida cristã. É nesse aspecto que a palavra está falando. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não está dizendo, eu aprendi a viver acomodado. Não. A viver contente conforme a situação. É nesse contexto que a palavra está falando para mim e para você. Está entendendo? Diga glória a Deus. Agora, quando Deus está no controle da sua vida, escute isso. Todas as coisas irão cooperar para que você vença este mundo. Quando Deus está no controle da sua vida, tudo vai cooperar para que você vença a tentação, para que você vença a tribulação, para que você vença a escassez financeira, para que você vença as doenças físicas e emocionais, para que você vença o desânimo, para que você vença a tristeza, a depressão, para que você vença todas as artimanhas, toda seta do maligno que se levanta contra você. Quando Deus está no controle, querido, você não tem que temer, porque se Deus está no controle, Ele tem total controle sobre a sua vida. Ele é teu Deus na tua vida. Descansa e aquieta no Senhor. Agora, para isso tem um requisitozinho. Eu acho legal essa coisa. Deus promete, tem a bênção, mas espera aí, mas tem um preço, tem algo a ser feito. Tudo isto vai acontecer na minha vida e vai acontecer na sua vida quando eu abrir mão da minha vontade. A minha vontade eu tenho que deixar de lado. O meu achismo, o meu querer, eu tenho que deixar de lado. Se Deus está no controle, Ele está também no controle da minha vontade, do meu achismo, do meu querer, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Porque agora eu abro mão, eu esqueço da minha vontade e começo a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus passa a ser prioridade na minha vida. Então as bênçãos serão liberadas, os milagres acontecem, a cura virá na tua casa, a restauração, a transformação, a mudança, as bênçãos chegarão com abundância na tua casa. Pastor, mas como assim? Veja o que é que 1 João 2,17 diz. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dá glórias. Isso aqui já está falando de vida eterna. Você fazendo a vontade de Deus, você está se preparando para herdar a vida eterna. Essa vida aqui, ela se torna uma vida apenas uma passagem, é apenas um treinamento. Você fazendo a vontade de Deus, você vai vislumbrando algo maior que Deus tem para a sua vida. Queridos, eu fico maravilhado com Deus, porque o agir de Deus, Ele é perfeito, sim ou não? Deus age de uma forma perfeita. Deus agiu na vida dos patriarcas, Deus agiu na vida dos reis, dos profetas, Deus agiu na vida dos homens e das mulheres da Bíblia, de uma forma perfeita. Se você for estudar a forma como Deus agiu, é tremendo. Deus faz coisas maravilhosas, e os planos de Deus também são perfeitos.
Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua casa. Deus tem planos maravilhosos para a sua família. Deus tem planos maravilhosos para os seus negócios. Deus tem planos maravilhosos para esta igreja. Escuta, igreja, hoje é o que é? Hoje é 2 de dezembro. Estamos findando mais um ano. Daqui mais alguns dias nós estamos passando a régua neste ano. E você está aqui, sabe por quê? Porque você é um vitorioso, porque Deus cuidou de você, porque Deus está no controle da tua vida, porque as misericórdias de Deus têm se renovado nas tuas vidas, Deus tem te sustentado. Todas as lutas, todos os problemas que você enfrentou, você passou no teste, você passou na prova, você foi provado para ser aprovado. Esse é o lema do crente, provado para ser aprovado. E o fim do ano está chegando, e eu vejo Deus fazendo maravilhas na igreja, operando milagres. Deus tem feito grandes coisas. Terceira questão para nós concluirmos: por que devemos nos aquietar no Senhor? Repete comigo: por que eu devo me aquietar no Senhor? Por quê? Eu preciso me aquietar. O salmista está dizendo aqui: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Devemos nos aquietar no Senhor, porque, escuta isso aqui, escuta isso, porque Ele faz o que eu não posso fazer. O que é que você não pode fazer? Tem alguma coisa que você não pode fazer, pastora Alba? Tem alguma coisa que você não pode fazer? Que você já lutou, já pelejou, já se esforçou, já correu, procurou todo o recurso, e você está dizendo: eu não posso mais fazer nada. Então é Deus que vai fazer. Aquilo que eu não posso fazer, é Deus que vai fazer. Repete comigo assim, diz assim: aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Dá glórias. Olha o que é que diz aqui, o Salmo 46, versículo 8. Versículo 8, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até ao confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabemos que existe uma virtude nos escritos da palavra de Deus, pastor Salomão, que é esperar. Esperar não é fácil, mas esperar é uma virtude. Esperar é uma atitude de fé. Você precisa ter fé para esperar. E esperar também é uma entrega. Diga assim: é uma entrega. Eu e você precisamos, queridos, fazer como o apóstolo Paulo diz: eu me esvazio de mim para ser cheio do Espírito do Senhor. Convém que eu diminua para que Ele cresça. Queridos, nós estamos chegando a uma época em que nós precisamos cada vez mais nos entregar ao Senhor, nos entregar totalmente, nos derramar diante do altar. Sabe, queridos, nós estamos precisando voltar ao primeiro amor, voltar àqueles tempos, queridos, que a igreja vinha para frente e se quebrantava e chorava e falava em línguas, e o Espírito Santo de Deus atuava, curava as emoções e saía pessoas restauradas. A igreja recebia a unção, recebia a bênção. É isso aí que nós precisamos, porque Ele fez coisas que nós não podemos. É esta forma que nós devemos aquietar no Senhor. E para concluir, quando você descansa no Senhor, 3 coisas acontecem. Quer saber quais são? Amém? Diga assim: eu quero saber, pastor.
E eu quero que você guarde, queridos, esta lição no seu coração. 3 coisas acontecem quando você descansa no Senhor. Primeira coisa, você descobre que o livramento virá. Entendeu? Segunda coisa, você descobre que nunca está sozinho. E você descobre que a fé verdadeira funciona. Aqui são 3 primícias, 3 lições para aquele que descansa no Senhor, para aquele que se entrega no Senhor, para aquele que se aquieta no Senhor, para aquele que deixa Deus controlar a sua vida, a sua casa. Vou repetir, você descobre que o livramento virá, você descobre que nunca está sozinho, você reconhece que a fé verdadeira funciona. Se coloque de pé, vamos orar. A fé verdadeira funciona. Talvez você tenha dito, pastor, eu estou sozinho. Não está sozinho. Descanse no Senhor, Ele vai estar com você. Aleluias, glórias a Deus. Feche seus olhos. Nós não temos música não, irmão? Glória a Deus. Agora eu senti aqui o que é, pastor Eudes? Agora, né? Queridos, fecha teus olhos. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja teu nome. Aleluia. Queridos, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu não vou fazer o apelo porque o horário já está terminando. Mas eu quero dizer para você, adore o Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui para restaurar a sua alegria. Alegre o seu coração. Ele está aqui para restaurar a tua vida física, a tua vida emocional. Ele está aqui para tirar toda a quietação, tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que tem te perturbado. O que é? Contas para pagar, é problemas familiares, é problemas conjugais. A sua fé está lá embaixo, você está desmotivado, você está cansado. Então entenda que o Senhor Jesus está aqui te abraçando nesta noite. Ele marcou o encontro com você, Ele vai restaurar. Ele está restaurando agora corações. Adore o Senhor, louve o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Deixa que Ele entre agora na tua vida. Ele está trazendo agora o conforto, a consolação, o alívio. Recebe a cura. Acharei conforto.